Bom dia a todos. Eu sou o Walter com W, nem tão alemão assim, mas sou o Walter Firmo Guimarães da Silva, o Guimarães da minha mãe, Silva meu pai. Híbrido, minha mãe tinha uma pele clara, assim, ainda com tangência vinda de famílias portuguesas, e meu pai tinha um índio e aquela gama africana forte. Ambos do Pará, e meu pai da cidade interior de Monte Alegre, próximo de Santarém, e minha mãe da capital. E, curiosamente, eles foram se encontrar no Rio de Janeiro, por volta de 35, né? Eu fui concebido a partir de 36, sou de 37, estou com 85 anos de idade, e gêmeos, nascido no dia 1º de junho, com lua em peixes. E daí essa um pouco de ação feminina na minha criatividade, de encantamento, né? Que eu posso falar um pouco de mim, quem eu sou, e uma pessoa articulada no prazer de estar com o outro, sempre procurando fazer amizades, né? E eu sou um encantador de serpentes, na verdade, porque assim que eu me sinto, porque eu me articulo bem na questão da sedução visual, porque essa minha exposição, que está aqui no Instituto Moreira Salles, em São Paulo, nada mais é que um poder de sedução em relação à vida, às circunstâncias, né? Aos anseios de paraíso, porque, na minha concepção, eu acho que viver não é uma tragédia, viver é um prazer. E, então, o que vocês viram, né, na minha produção fotográfica é exatamente uma exaltação à vida. Esse é o Walter. Obrigada, Walter. Vou fazer algumas falas protocolares. Vou me autodescrever para a gente poder acessibilizar o nosso vídeo para as pessoas cegas. Eu sou a Bade, sou uma pessoa negra não retinta, ou com pouca tinta, como disse o Walter. Pouca tinta ou tinta fraca. Uso óculos de armação transparente, sou careca. Estou usando um conjunto de blusa e calça laranja, listrados de laranja e branco. A gente está aqui também com 2 intérpretes de Libras, que são o Vinícius e a Carol. O Vinícius é um homem negro, com cabelo estilo Black Power, ele usa óculos quadrado, barba, tem os olhos castanhos. E a Carol é uma mulher cis, branca, de cabelos ondulados, que estão ficando grisalhos, na altura dos ombros, tem os olhos castanhos e uma covinha na bochecha. Acho que é isso. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. E, Walter, se você puder se autodescrever também. Se eu puder? Se autodescrever também. Me inscrever? Se autodescrever. Se descrever, sou Walter. Sim, eu sou o Walter, carioca, concebido no Irajá, que naquele tempo era uma espécie de um bairro dormitório, né, onde as pessoas vinham da cidade para dormir, né, talvez jantar, se tiver o tempo ainda, se tivesse o tempo, e voltar no dia seguinte cedo. Meu pai, por exemplo, que era fuzileiro naval da Marinha de Guerra Brasileira, ele era enfermeiro. Eu via meu pai, às vezes, sair de madrugada, 4h30, 5h, fardado, pegava o trem, em Cordovil, em outro bairro lá do Rio, para chegar às 6h30, no máximo, lá na Ilha das Cobras, que fica do lado do aeroporto Santos Dumont, onde era o Ministério da Marinha, até então, enquanto o Rio era a capital da República. E me lembro muito bem desse manejo visual, né, que me envolvia com as bananeiras, jaqueiras, e aquele mundo suburbano, né, de muito verde até então, balão na época de junho, né, e aprisionado pela minha avó materna,
que a minha mãe, quando viu o negão ali, se apaixonou, os dois só queriam ficar enrolados entre si e não queria criança no meio. Então, eu fiquei durante 5 anos, assim, muito devotado e criado com a minha avó, com muito cuidado, né? E eu sou meio mimado mesmo, né, pelas mulheres. Depois veio a minha mãe, quando eu tinha 5 anos, me levou para Recife junto ao meu pai, e lá ficamos 3 anos. E a vida foi se soltando por aí. Acho que... quer que eu fale mais? Eu vou. Eu tenho umas perguntas, que são perguntas, Walter, a gente está com professores da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Então, são os professores que levam suas fotografias para a escola para trabalhar com elas, igual a gente fez aqui. Então, eu tenho algumas perguntas aqui. Vou começar por uma que é nossa, aqui da área de educação do IMS, que é sobre... Um momento. Eu estou hoje aqui a caráter porque o carioca não vê nunca um frio de 17 graus. Então, né, desde viagens que eu fiz aí para o exterior, eu comprei aqui essa pesada indumentária. Parece que eu estou me achando. Mas não é não, viu? Eu queria estar mesmo, mas assim... Mas, enfim, por favor. A nossa primeira pergunta, Walter, é sobre o período da ditadura militar. A gente queria saber se, durante a ditadura militar, você tinha uma demanda específica de trabalho. Que desdobramentos políticos o seu trabalho tinha na ditadura e como a sua fotografia se relacionava com esse período? Tinha um caráter de denúncia? Aí é que está, o caráter de denúncia, boa pergunta. Uma das coisas que me fez ser repórter fotográfico não foi a fratura da tíbia ou do perônio. Quer dizer, aquela ação onde a verdade é verdadeira na questão do seu cotidiano singular, do desastre, da ação, né? E com isso a retumbância da verdade verdadeira. O repórter fotográfico faz aquela história como se fosse de guerra, tem que fotografar, às vezes, né, o suicida que vai se jogar do 3º andar, o avião em chamas na decolagem, enfim, Napalm, aquela menina desnudada, né, correndo com os outros seus meninos, irmãos, não sei, que acabou com aquela denúncia verdadeira, a guerra do Vietnã foi uma das causas. Quer dizer, o que me induziu a ser fotojornalista era um outro apanágio, uma outra maneira de ver o mundo, que o mundo se constitui também numa questão não da maldade, né, mas de uma ação benfazeja, de um estar. Né. Então, eu introduzi no fotojornalismo a questão do sonho, da candura, da quimera, né? De trabalhar a fotografia com luzes, como se fosse uma ação daquela pintura francesa impressionista. Acho que a gente pode fazer jornalismo também informando que o mundo tem esse pertencimento. Não sei se eu respondi a pergunta. E o que me fez exatamente transicionar todo esse meu percurso foi trabalhando dessa forma. E o resultado, né, tão exaltado, foi esse condicionamento visual que vocês viram aí. Quer dizer, eu sou um fotojornalista dessa dimensão. E fui muito não bem-vindo pelos meus colegas de atividade, porque eles me achavam que eu era um mentiroso, que eu era um cascateiro, que eu inventava uma notícia mentirosa ou uma coisa que não tinha substância, que requer atividade, que é trabalhar com a verdade verdadeira. A questão da ação política. Quando eclodiu a Revolução, tida como que, né, no dia 1º de abril,
eu estava na Manchete nessa época. Estava na Manchete. Não, estava no Jornal do Brasil, em 64, me transferindo para um projeto da Editora Abril, aqui em São Paulo, que ia fazer uma revista mensal, e fez realidade, era uma transformação gráfica, né, no cenário do jornalismo brasileiro. E foi quando a cor entrou à minha vida, e mais uma vez eu me reposicionei em relação ao sonho. A cor é sonho, é coração, é paixão, né? O Preto e Branco, até então, nos dois jornais que eu tinha trabalhado, A Última Hora, onde eu comecei, e o Jornal do Brasil, até então, eram jornais que eles eram expostos em preto e branco, porque o maquinário não tinha ainda o segredo de trabalhar com as tintas, né, as cores. E eu sempre achei que, nessa maneira de se perpetuar, nessas duas linguagens, cor ou PB, o PB não tem a paixão, ele não tem o coração, né? Ele trabalha mais com a questão de uma racionalidade, onde a verdade é mais real, embora a gente não veja, né? Em preto e branco. Mas, enfim, foi assim que eu, nessa época da revolucionária, né? Exercida pelos militares, eu não tinha um posicionamento político formado, eu era muito garoto, eu me achava com 20 e poucos anos, né? Mas eu trabalhava, eu era um pau mandado, eu saía nas reportagens para fazer o bandido sendo enclausurado, o negro torturado, desfile de moda, né? Um jogo de futebol, uma ação politizada numa Câmara dos Deputados, enquanto o Rio era a capital. E isso eu fui aprendendo muito durante esses estágios, né? Que nada melhor de você ter um conhecimento real da vida dentro de uma faculdade e estar que fazer jornalismo. Porque você transita em todas as camadas sociais. Você nunca sabe, se, naquele tempo, se ia, de repente, almoçar com o presidente ou dormir com o favelado. Obrigada, Walter. E, curiosamente, naquela época, eu me lembro que logo depois, em 68, que essa ação, né, terrorista militar ficou durante alguns anos, né, algum tempo. E eu me lembro que quando eu passei da realidade, voltei para o Rio, trabalhei durante 6 anos na revista Manchete, fui aquinhoado, né, para trabalhar em Nova York, em Manhattan, na sucursal da editora Block, né? E dessa maneira, curiosamente, eu fiz uma viagem enquanto pau comia aqui, de todas as maneiras, torturas e assassinatos, né? Eu estava no Caribe, em todas aquelas ilhas ensolaradas, com aquela cor de mar que não é verde, né? Exalta mais um verde, nossa senhora. E fotografando o racial, né? Porque a gente sabe que aquelas capitais caribenhas, 90% são negros. E tudo isso já fazia, exaltava a minha cabeça em relação a um conteúdo que eu podia trabalhar com a estética do lugar e mais com não poucas tintas, aliás, muita tinta. Walter, você acha que o seu trabalho favorece para a desconstrução do mito da democracia racial? Como? Desculpa. Você acha que o seu trabalho contribui para a desconstrução do mito da democracia racial? A desconstrução? Olha, a ciência do meu olhar em relação a eles, a nós, né, é uma questão
não só estética, porque eu acho que quando você trabalha mesmo de uma forma singular, com uma energia que não é vocal, mas ela te transmite, né, a um pensamento, a um nível de pensamento, a um diálogo, sempre vai se justificar uma ação política. E eu tinha esse cuidado, não só pela estética, mas de colocar a minha gente, o meu povo, dentro de uma exaltação. A exaltação da beleza, a exaltação de serem meus totens, a exaltação que eles trabalham, que eles fizeram esse país, né, e a exaltação do belo, que eles são maravilhosos, são lindos. Massa. Isso é uma ação política. A Com ação certeza. política não é só eu pertencer a um partido, não é eu só ir para a rua e quebrar as vidraças das vitrines, não é isso. Através do pensamento você pode gerar uma ação política. Mandei. É perceptível no seu trabalho a presença de diferentes gerações, de modo que a gente consegue ver pessoas negras de diferentes idades, da infância até a velhice. Eu queria saber, Walter, se você acha que o seu trabalho ele discute também a dimensão dos direitos à infância das crianças negras e a velhice das pessoas negras, considerando que pessoas negras são as pessoas que mais morrem nesse país. É uma exaltação a eles. E nessa exaltação, não é um caderno, pode ser um caderno de anotações, onde entra tudo isso de trabalhar com a juventude, com os mais velhos, com as mulheres, né? Até com os bebês no colo dos seus pais, né? Enquanto os seus pais esperam a chegada de um ônibus na rodoviária de Petrópolis, bebem cerveja e comem sanduíche. Tudo isso é uma exaltação ali, e entra politicamente correto nisso, entendeu? Porque nós somos assim, né? Nós somos muito Mané de Garrincha, né? Que tinham 3 obstáculos à frente dele, marcando ele, e ele driblava e passava por eles, né? E eu sempre disse, em algumas entrevistas, que ainda hoje, para a gente valer temos que ser 3. É assim que eles respeitam a gente, né? Temos que valer por 3 para ser 1. Como então, Walter, como você acha então que o seu trabalho impacta pessoas negras e como o seu trabalho impacta pessoas brancas? São impactos diferentes? Eu tive um problema comigo mesmo há uns 10 anos passados. O meu amigo, que foi um ex-aluno, Japa, o Sadal, que tornou-se um amigo invulgar. Ontem ele estava aqui na projeção do filme né, o nome dela? O filme ontem que eu vim aqui. Eu convidei ele que eu queria fazer um trabalho sobre a raça branca vinda da Europa e que se constituía nos 3 estados do Sul. E fomos de carro, ele foi dirigindo o carro dele, e fomos ao Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E eu trabalhei como se estivesse fotografando negros, dentro da minha amorosidade, dentro da minha maneira feliz que é viver, né? E eu fiz dentro da mesma minha estética de sedução com eles. Isso é um trabalho, inclusive, que eu vou ter que me mostrar para responder a sua pergunta mais específica em relação a isso. Fiz porque eu fiz para mim, né? Para que não fosse locutor só de uma opção, né? Mas de trabalhar com a justa causa, ser justo nessas considerações. Foi um pau de resposta para mim, e essencialmente para mim, porque também, às vezes, eu comecei a me julgar preconceituoso, trabalhando só com negros, exaltando-os, mas não, né? A condição humana é uma só. Embora sejamos diferentes, às vezes em raças,
Nós somos humanos, e isso é o que importa. Obrigada, Walter. Você é professor de fotografia. Quem é o Walter, professor? O que você aborda nas suas aulas? O que você se importa em ensinar sobre fotografia? Eu sempre fui muito tímido, né? Escolhia uma atividade que eu falava sem a apreciação do verbo, né? E daí até o título da exposição, né? Na síntese do verbo. Essa coisa de que porque a fotografia, embora não conduza à estética sonora da fala, mas ela transmite, né? A sensação que eu tenho é, de repente, se viesse do espaço, né, e olhasse as coisas, ele saberia. É como o cego, né, que, através do tato, né, ele sabe do que se trata a imagem. Né? E a imagem é inteligente, e a gente se conduz a isso. Não precisa falar. Eu, quando vou, por exemplo, a alguns lugares internacionais que eu gosto, Paris, por exemplo, as pessoas dizem que o parisense é uma pessoa horrorosa, que atende muito mal a gente. Muito bem, eu não preciso deles. Eu vou adorar Paris sempre. Eu lá, puxa vida, fico encantado. E o que me interessa é só observar e tirar de próprio peito o que eu acho que é. É assim que eu vou me transmitir através do verbo do silêncio. Né? Não falar nada e passar para vocês que vocês... Né? Eu jogo o problema para vocês. Ele sai de mim e vocês é que vão dizer, Walter está errado. Não gosto, Walter está certo, gosto. Então, nessa coisa de ser muito tímido, naquela época que os fotógrafos não liam Marquise, né? Eles não sabiam quem era o Sartre, né? As pessoas da minha geração, que não tiveram acesso ao ensino. Então, eu falava, além de falar pouco, eu era tímido. Eu fui escolher, né? Tendo uma linha freudiana, talvez, como me defender e me comunicando através da fotografia, escondido atrás da máquina. Né? E eu falava pouco para 3 pessoas. Depois disso, eu achava ridículo eu falar porque eu era tímido realmente. Né? Mas foi através do Celso Furtado, então ministro da Cultura do governo Sarney, que ele me convidou, me tirou das ruas, me botou uma mesa na frente e eu fui dirigir o Instituto Nacional de Fotografia da Funarte, no Rio de Janeiro. E lá, assediado por aquelas intensas, sempre que acontecem no nosso mundo, vocês sabem disso, daquelas reuniões que muitas vezes não se transformam em nada, mas a gente tem que estar lá no horário tal, tem que falar, apresentar as suas propostas. Isso foi me transformando. E foi me transformando de uma maneira tal que hoje eu estou falando aqui para vocês, mas eu duvido que eu falaria de uma forma tão assim, eu estou tranquilíssimo, né? Como eu sou muito emotivo, pode ser que possa verter alguma lágrima. Eu sou assim, sensível. Mas eu não falava com ninguém, não, eu só observava, né? E tinha essas minhas condições de me traduzir na minha mudez da maneira que eu pensava. E foi o Ivan Lima, né, fotógrafo, tinha uma escola de fotografia lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, filhinho de papai, né, que queriam ser fotógrafos, podiam comprar uma Hasselblad, ir para um estúdio com fundo infinito. E aí ele me convidou, Walter, por que você não gostaria de ter uma aula aqui comigo, na escola, fotorreografia, é o nome da escola. E aí eu disse logo para ele, não, Ivan, eu sou tímido, me envergonho de falar. Né? E essa coisa de me envergonhar de falar talvez venha dessa coisa aqui. Estou vendo isso aqui agora com vocês, né? Nessa tradução de quem somos.
E eu falei para ele, digo, não me sinto bem falando para mais de 3 pessoas. Ele disse, não, quer fazer um teste? Eu digo, não, assediado, eu digo, vamos fazer o teste. E foi um grande descobrimento, que eu tirei uma coisa que estava involucrado, que nem eu sabia, e comecei no outro a me reconhecer, a conversar com ele, me transformar em tio, pai, né? E com essa sedução sempre de trazer o outro para mim e de eu me transportar para ele, foi um sucesso. Um sucesso. Eu tive, certamente, eu comecei em 90, 91, nesses 30 anos, as contas que eu fiz, dos workshops pelo Brasil todo, fora também, né, de língua portuguesa, eu tive uns 19.000 alunos que passaram por mim. Pouquíssimos seguiram, né, porque eles queriam histórias do Walter, e eu sou um bom contador de história. Me transformei, né, um bom contador de história. E a minha pegada de ensinar, né, era exatamente de falar primeiro sobre mim, meu mundo, né, de mostrar as minhas coisas projetadas e de como eu tinha feito e como eu tinha chegado àquela condição. E era assim uma maneira que eu me apresentava. E as pessoas ficavam encantadas e me faziam perguntas que eu respondia, né? E foi assim que eu me tornei realmente, acho que muito mais que um professor, uma pessoa que eles precisavam de ter um conselheiro, de ter uma pessoa que não desse aquelas aulas como manda o figurino, né, da faculdade, uma coisa mais através do pensamento, nada disso. Né? A fotografia é um estar, a fotografia é uma maneira de ser, de grande sedução, e que a gente tem que falar, né? A glorificação do olhar. É por aí que eu me fiz professor. Acho que respondi. Acho que a gente está encantado também. Se eu não me esqueci mais de alguma coisa, depois eu queria que vocês saíssem do casulo, né? Acho que vamos ter esse tempo. E sem vergonha nenhuma, né? Essa que eu tinha, e vocês façam perguntas, porque aí vamos agilizar um outro dinamismo ao estar com vocês. Alguém quer sair do casulo? Por favor, é Tâmara, né? Eu fiz durante alguns reveses da vida, eu fui me consolar da ação psicológica, né? Com as pessoas que iam ler a minha alma e sentir o meu choro de coisas que eu passava na vida naquela época. E exatamente isso me deu muita força em relação, dentro da minha coisa de ser professor, né? De entender o outro. A aula de fotografia era apenas um enredo, né? Porque eu volto a repetir aqui, eu, se tivesse 20 anos, ia trabalhar com as almas das pessoas. Eu acho que eu não ia ser fotógrafo. Ou, ao revés, parece que a fotografia se revela também um estudo psicológico do outro. Bom, foi. Primeiramente, eu quero agradecer esse prazer de estar diante de Walter Firmo. Para mim é uma emoção muito grande. E eu gostaria só de dizer, eu sou a professora Tâmara, lá da cidade de Tiradentes, e eu quero agradecer toda a equipe incrível e amorosa que nos apresentou toda a exposição. E eu sou pisciana também, então, se eu chorar... Na verdade, você tem lua em peixes e eu tenho o sol. É isso. E eu fiz um poema em sua homenagem. Eu gostaria de saber se eu posso ler. Você quer me ver chorando.
registro. Em meio a tantas dores, ele me retira da lente comum. O cotidiano nos traz o olhar dos orixás, Ori. A simplicidade como lugar preciso. Vivenciando a cultura do sagrado, do nosso lugar, sem fantasia, sobrevivemos. A essência de potencializar o belo, no contexto do recorte, a representatividade impera em seu lugar de direito. Afirmo. Afirmo, amando, chorando, resistindo, permitindo a volta para casa. Obrigada. Curiosamente, essa exposição talvez vá para o Rio de Janeiro e indo para o Rio de Janeiro, o vernissage dela vai ser o dia da inauguração, no dia 15 de novembro, o dia do aniversário dela. Ela não queria que eu fosse fotógrafo. Ai, meu Deus do céu. E tem uma historinha só rápido para contar em relação a isso. Meu pai, quando faleceu em 98, em junho, ela foi 4 meses depois também embora. Mas ainda há tempo de receber uns proventos, né, que ele deixava através da Marinha para ela, como subsistência econômica. Então, me conta uma nora que acompanhava ela, e que naquele saguão imenso lá da Caixa Econômica no Rio de Janeiro, ali na Avenida Rio Branco, ela sentiu, enquanto esperava numa fila interminável, sentiu vontade de ir ao banheiro fazer um pipi. E ela transitava lá, aqueles térreos, e não descobria o sanitário. Até que uma hora ela viu um guarda, né? E dirigindo-se a ele, ela falou: consiga um banheiro para mim, eu sou a mãe do Walter Firmo. A danadinha, que era do signo de novembro, Escorpião, ela guardava ali. Obrigado pelo. Eu posso publicar a sua poesia hoje no Facebook? E gozado que eu me autofotografei numa sombra, eu com essas vestimentas, com chapéu, né? E a minha sombra projetada, e com São Paulo, assim, mais ou menos ao fundo. E eu ia botar assim: pois é, faz muito frio aqui, e eu sou híbrido do índio, do negro e um pouco do português. Agora só vou botar a sua poesia e a minha projeção na minha sombra. Obrigado, viu? Muito obrigado. Eita fé, vocês querem matar o velho mesmo. Bora? Obrigada, Walter. A gente está muito feliz de estar aqui com você. Eu estou à vontade. Acho que está todo mundo emocionado também. Eu sou um chorão. A foto da pedra em Lajedo de Pai Mateus, não sei se os meninos querem projetar no... Desculpe. A gente vai projetar a foto? Sim. Para você. A foto da pedra em Lajedo de Pai Mateus, em Cabeceiras, de 2010, é impressionante. As formações rochosas formam uma monumentalidade escultórica na paisagem. O corpo e o objeto natural são um só. Nesse caso, a personagem é a pedra. Quais são os seus interesses em registro de paisagem? Eu não sou um paisagista, realmente, não. Eu considero a paisagem de um fotógrafo americano já falecido, que trabalhava com um equipamento soberbamente pesado, em cima de um tripé. Se alguém se lembrar, é o único que tem americano
que nos ensinou a ver a fotografia, a paisagem através da fotografia, né? Ele, inclusive, deixou um legado que a nossa imagem representa tudo que somos em relação ao que lemos, a musicalidade, entendeu? Esse tipo de livros, enfim, é o Ansel Adams. Não esqueçam desse nome, Ansel Adams. Então, agora, curiosamente, uma das primeiras fotos minhas que eu fiz, quando fui receber uma Rolleiflex dada para o meu pai, que depois que ele saiu da Marinha de Guerra, ele foi para a Marinha Mercante, e viajava pelo mundo, enfim. E ele, sabendo do gosto do filho pela fotografia já aos 15 anos de idade, ele trouxe para mim nada mais, nada menos que uma Rolleiflex, que dava até samba naquela época, né? Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. E aí, eu fotografei, sim, na Ilha Porchá, em Santos, né? Onde eu fui recebê-lo, no navio que ele viajava, um navio mercante, trazia petróleo para ser refinado no Duque de Caxias. Trazia o petróleo bruto, né? E, então, essa paisagem aí, de repente, talvez respondendo a minha mãe de outra forma, que queria que eu fosse arquiteto ou engenheiro, eu estou trabalhando com régua e compasso. De uma certa forma, quando eu deduzo dentro dessas linhas, né, um desejo de performatizar o bonito, o belo. Acho que é por aí que eu me traduzo em relação a essa leveza, porque, embora a pedra nos submeta a uma coisa tão pesada, mas isso aqui, para mim, em relação às linhas, é muito leve. Uma das diversas características do seu trabalho está na junção entre o que retrata como tema e como a imagem se configura nas escolhas estéticas. Em algumas entrevistas, você utiliza o termo decor. O que você entende por decorativo no trabalho? Como se dá essa construção? Como ela se relaciona com os temas abordados? Minha mãe me deu de presente, quando eu fazia o ginásio, eu devia ter os meus 14 anos, acho. Na fotografia me veio com 15. Ela me deu de presente uma coleção da história da pintura, que de grande sucesso, né, gráfico, que era publicado pela editora Abreu. Foi um sucesso estrondoso, vendeu tudo, né? E eu me fixei no impressionismo, embora tenha gostado de outras vertentes, mas foi através do impressionismo. E logo depois veio a fotografia. E 4, 5 anos depois, já a cor, você vê, né? E trabalhando isso também, depois eu fiquei sabendo que para você trabalhar bem as cores, você antes tem que passar pelo preto e branco. E tem no impressionismo francês um sedutor, que viveu até, acho que 1923, 25, eu vou esquecer o nome dele. Noel Toulouse, quem conhecer aí que puder me ajudar. Ele foi fotografado pelo o nosso Cartier-Bresson, perto de umas gaiolas, assim, com os pássaros dentro. Então, ele antes começou com o desenho, preto e branco, e depois se descobriu a identidade colorista e foi um dos maiores pintores desse viés, né? do impressionismo. Mas, ainda respondendo, às vezes eu me esqueço qual foi o mote verdadeiro que você me perguntou. Então, tem a questão dos livros, né? É a minha maneira de descobrir na fotografia, talvez traduzindo de uma forma inconsciente isso. Foi isso? Sim, acho que está bem respondido. Sim, obrigada. Me chama a atenção mesmo, porque às vezes eu quero tão assim, né, com
desconcertar, indo para lá, trazer para cá. Ah, a gente vai com você. Eu gosto de falar assim, de me traduzir assim, que eu posso, às vezes, não sou Matisse. contundente. Oi? Matisse. Matisse. Aliás, não sei porque Matisse, né? Já traduz o nome do cara para Matisse, que é um nome francês, né? Acho que não tem a mesma significação do Matisse. Mas, para nós, que falamos o português, o Matisse lembra o Matisse. Mas vamos lá. Walter, queria que você comentasse uma frase que está em destaque na exposição, que é a seguinte frase: a imagem não pode ser neutra. O poder do olhar deve influenciar as pessoas, porque o ato de fotografar tem que ser político e não um mero acaso instantâneo. Eu já falei, acho que sobre isso agora, que a razão do olhar não pode ser neutro, não pode ser uma coisa ingênua, né? Às vezes a gente sabe que não vai mudar o mundo através da fotografia, mas a gente pode fazer um alerta, né? Através da nossa vocação de tradução pelo silêncio, ensinar, sim, né? Induzir, né? Pode, tenho certeza disso. E aí tem que entrar a razão política pessoal de quem está fazendo aquela fotografia. O Sebastião Salgado, né? Aquela primeira fase dele, eu adoro, né? Aquele livro que ele se traduz em outras Américas, né? Para mim é o melhor dele, né? Tem outros livros, sim, que consagram, né, o visionário artístico que ele refaz, né? E ele é muito, também trabalha em várias vertentes, mas aquele livro do Sebastião é um ato político, né? A Amazônia é um ato político também, mas eu vejo mais ele trabalhando com as pessoas, menos com a estética da natureza. Mas isso aqui não vai falar para ele, que ele é meu amigo. De repente, vai pensar que eu estou com ciúme do que ele faz. Não, eu não vou sair disso aqui, né? Eu acho até que, depois desse sucesso todo, se Deus me der ainda alguns anos de vida, eu estou querendo uns descobrimentos através da natureza, né? De um Kreuzberg, que me fascina muito, aqueles troncos aí pelos litorais, tentar traduzir através da fotografia aquele silêncio dessas, como chama, hein? Dessas coisas vigorosas, né, que são as formas, que não tem nada a ver com o humano, mas tem a lembrança. Obrigada. Walter, você acha que as suas imagens são potentes dentro do ambiente escolar? São potentes Dentro do ambiente escolar? do ambiente? Escolar. É um ensinamento, sim. Eu recebi ontem, anteontem eu recebi a secretária de Cultura, né? A Aline Torres, e foram 2 deslumbramentos. Primeiro, pela negritude dela, né? De se preocupar em visitar o Walter enquanto, né, artista da fotografia. E depois, que é uma pessoa encantada, linda, né? Uma mulher de 45 anos, parece que tem 30, por aí. E muito saltitante, né? Não tem aquela coisa que o cargo que ela ocupa, que parece que tem que ter uma... nada disso. É uma menina. Eu até a convoquei, dentro da permissão que ela me deu de liberdade, constituída naquele momento, de convidá-la para ser o meu modelo aspas, hein? E ela topou, vou voltar aqui para fotografá-la. A miúde, talvez um dia ou 2 dias, ela me deu. E ela quer levar o meu olhar para as pessoas que moram, né? Para mim sempre é favela. Para mim sempre será favela. Sabe? Mas, enfim, é aquela coisa da modernização dos costumes, né? de respeito também. Mas eu acho que favela não exalta nenhuma degradação, não. Então, ela está querendo, né, que a gente negocie um trabalho estético que vai ser
contemplado em novembro, acho, aí, numa periferia dessas. Olha aí. Você está vendo só? Estou respondendo bem a sua pergunta. Como é que aquelas pessoas, né, que não têm o que calçar, não têm o que vestir, vão se ver consagrados pelo meu olhar? Que é tudo aquilo que eu está aí. Tem, né? É muito daquilo. É isso, é isso. É. Alguém mais quer sair do casulo? Acho que está funcionando. Quando você fala sobre a presença da obra do Walter na sala de aula, né, eu levei para os alunos algumas imagens, porque eu vou trazê-los, e os alunos colocaram, é diferente do que a gente vê nos livros didáticos. As imagens que sempre são colocadas é de um outro negro. Isso é fala de um aluno negro. Então, sim, ela tem uma potência muito grande quando ele se vê belo, quando ele se vê representado no seu cotidiano. Então, eu acho que a obra dele na sala de aula faz com que o aluno se sinta pertencente de uma sociedade bela, que muitas vezes é negada, principalmente para o aluno negro. Você ouviu bem, Walter? Não, estou vendo a beleza dessa moça aqui. Estou vendo outra beleza. Eu sou um esteta, não me considere um vulgar, tá? Eu vejo a beleza onde estiver, de que qualquer forma, eu fico olhando. Eu perguntei, na verdade, Desculpa, porque o retorno desse microfone não é muito bom aqui Pode no me palco. traduzir, de repente, a pergunta que ela me fez, porque também, quando se fala através da máscara, não chega bem a tonalização. Se você puder repetir no meu microfone, é que o retorno desse microfone aí não chega bem aqui no palco. Eu não te ouvi direito. Sem a máscara. Bom dia. Eu disse que a sua obra chega na sala de aula quando eu levei para os alunos as suas fotografias e um aluno disse que foi a vez que ele se viu belo, foi a única vez que ele se viu belo representado, diferente do que os livros didáticos mostram geralmente, né? Principalmente os livros de história, que ainda trazem o negro só na visão da escravização. Então, ele disse o quanto é importante se reconhecer. Então, a sua obra ela é muito potente na sala de aula. Foi isso que eu disse, só para completar a sua fala. Muito obrigado. É isso mesmo, é um espelho. E é o meu espelho, né? Porque quando eu fotografo, dentro desse recado, na verdade, eu estou me espelhando, eu estou me autofotografando e me andando. Olha, é isso que eu sinto, é isso que eu quero mostrar a você, que sou eu. Né? Então, perfeito a tradução dele se vê, né, de uma forma a exaltação de ser ele, bonito, né, totem, lindo. É isso que eu trato no meu trabalho, essas pessoas. Concordo, sim. Mais alguém? Ninguém? Poxa, vocês me lembram aqueles alunos que não queriam falar, né? Aí eu tinha que, como era um curso de 4 meses, uma aula por semana e duas saídas fotográficas, o que eu não posso fazer com vocês, infelizmente, né? Mas aí no final eu dobrava todos e ficavam meus amigos e começavam a falar e a gente de perguntas, né? Porque eu sei que tem gente que gostaria de perguntar, mas saia desse casulo, por favor. Aproveite esse momento agora, estamos tão juntos, né? Tão especiais juntos. Nunca se discute essa coisa difícil, né, com o autor. Eu estou aqui, com o corpo e a alma aberto aqui para vocês. Ai, já vi que não tem. Opa, 2, por favor. Você comentou a sua relação com a sua mãe. E aí você falou que você foi um menino mimado, né, por mulheres. E aí eu fiquei pensando que na exposição é muito comum muitas pessoas se emocionarem com as figuras femininas, com as mulheres, tanto as mais velhas quanto as mais novas. E aí eu fiquei pensando também algo que é muito interessante, que na exposição os corpos, né, as pessoas, as mulheres, elas não são fetichizadas, né? Eu queria saber se isso tem uma relação de ter sido um menino mimado, de ter estado nesse processo de crescimento
com muitas mulheres e quais ensinamentos elas passaram assim e reverberação na sua foto. A primeira pergunta, assim, eu sempre fui envolvido pela estética e a beleza corporal das mulheres, né? Por preferência, o consentimento da natureza. Eu aprecio muito a sinuosidade feminina, né? Mas sempre protegendo-as, né? Não exaltando certamente o que eu não tenho. Então, como é que eu posso falar mais sobre isso, né? Queria ressaltar uma mulher que foi a minha mãe, né? Que junto ao meu pai, eles não tinham condições financeiras. Meu pai ganhava muito pouco como militar, ele foi cabo e depois foi sargento, mas eles priorizaram no filho único que eu fui a questão do ensinamento, de eu ficar sabendo das coisas. E sempre me colocaram em bons colégios, né? Nos colégios onde eles não podiam pagar. Então, esse nível de educação, de eu hoje saber escrever e trabalhar a performance da minha cabeça de uma forma que tudo foi distribuído nesses ensinamentos que eu tive em colégios, né? Esse acesso que eu tive a esse tipo de cultura, poxa, né? Me tornei um outro homem, sim, dentro de uma filosofia de entender o outro, de pacificação entre homens e mulheres, e tudo que nos cerca nesse mundo, né? Que é só alegria. A gente não veio aqui para sofrer, né? E ainda essa questão que os homens precisavam entender que não se bate numa mulher, a gente tem que exaltá-la, ela é a nossa santificação. Foi ela que nos deu a luz. E temos que preservar isso em relação ao outro sexo, né? Porque elas são a glória da vida, é a mulher, não é o homem com a sua força. É isso aí. Walter, eu queria te agradecer muito, muito, muito por ter topado estar aqui. Por ter topado estar aqui com a gente, mas agradecer pela exposição, por esse contato de meses que o Educativo está tendo com o seu trabalho. Pessoalmente, queria te agradecer pelo seu trabalho lindo, que me dá muita alegria de falar sobre, de pesquisar sobre, e acho que, como Educativo todo, a gente está muito feliz. E está muito feliz de ter vocês aqui também. Acho que a Secretaria é uma parceria que a gente quer manter por muito tempo, e a gente quer muito que as crianças venham, e que vocês venham, que vocês voltem com as suas crianças. Desculpe, imagina, por favor. Retribuindo essa fala sua em relação à minha aparição aqui, eu gostaria de ser convidado outras vezes para vir. Eu acho que essa interação é mais do que mágica, né? A gente discutir e trazendo outros trabalhos onde as pessoas permanecem, independentemente de cor, talvez, não sei, né? Da pessoa humana. Eu tenho tantos trabalhos voltados para isso, né? Que seria... Porque sempre é um encantamento a gente falar da linguagem fotográfica, né? É uma coisa tão que seduz a gente, a todos, né? Não acredito numa pessoa que diga que não gosta de fotografia, não existe isso. Enfim, pode até não se traduzir muito bem a nível intelectualmente, porque acha que a fotografia vulgariza, né? A ação não do pensamento imediato. Mas é um ledo engano dele. Então, me proponho aqui, estou, né, sem nenhum assédio, e até me autoconvocando um dia que vocês quiserem, que eu venha de novo, eu virei aqui. Pode vir todo dia, então. Tá bom, obrigado a vocês, hein?